Este livro foi lançado recentemente e é um dos melhores de finanças que eu recomendaria. Para quem busca sair da falência e alcançar liberdade financeira, vou compartilhar lições que transformarão suas finanças para sempre. Concordo com o início do vídeo. Ser pobre é meio ruim. E ainda assim, acredite ou não, muita gente realmente nega isso. E eu costumava ser uma dessas pessoas. Muitas vezes ouvimos que dinheiro não compra felicidade. Geralmente, quem diz isso ou está sem dinheiro ou nunca enfrentou dificuldades financeiras. Pessoas sem dinheiro dizem: não temos dinheiro, mas isso não traria felicidade. Veja os ricos, muitos estão deprimidos. Por outro lado, quem nunca enfrentou dificuldades financeiras não entende como é trabalhar em 3 empregos, só para pagar contas, perder momentos importantes com os filhos por precisar trabalhar ou se estressar com imprevistos como pneu furado, doença ou falta de dinheiro para viver experiências. Mas pela experiência de alguém que já foi pobre e chegou perto da liberdade financeira, eu posso dizer que é muito melhor ter dinheiro do que não ter, por todos esses motivos que acabei de mencionar. E se você está, dizendo para si mesmo que de alguma forma é melhor viver de salário em salário e sempre ter que se preocupar com dinheiro, não é. Dinheiro é uma ferramenta. Pode ser bom ou ruim, depende de você. Mas, no fim das contas, se você realmente acredita que é uma ferramenta, então você quer ter a melhor ferramenta possível para ser o mais eficiente que puder, para literalmente poder comprar alimentos melhores que te deixam mais saudável, ter menos estresse, o que também te deixa mais saudável. Ter mais tempo para ver os filhos crescerem era algo com que eu lutava. Acho que precisamos parar de glorificar a ideia de ser pobre. O dinheiro resolve muitos problemas e faz bem, o que reforça a ideia de que só os pobres acham um sistema manipulado. Se você acredita que o sistema é manipulado, provavelmente ficará preso nele para sempre. Mas quero dizer, é meio que uma fraude, para ser honesto. Se você faz o que todo mundo está fazendo e entra no jogo, mas está jogando em um tipo de jogo errado, um jogo que você fisicamente não pode ganhar. Porque você começa entrando em dívida e depois tenta subir na hierarquia corporativa. E toda vez que você ganha mais dinheiro, você gasta mais dinheiro. Se você acha que isso é meio manipulado, bem, é isso mesmo. Se você acredita que o sistema é manipulado, está apenas dizendo que não tem poder nem responsabilidade. E portanto, tudo bem eu simplesmente relaxar e não tentar mudar minha vida, porque eu não posso mudá-la mesmo que eu quisesse. Se você tiver essa abordagem, nunca vai alcançar independência financeira. Mas se você assumir total responsabilidade pelo bom, pelo ruim, pelo feio, pelo trabalho, pela saúde, por tudo, mesmo que parte disso não esteja sob seu controle. Você diz: vou aproveitar o máximo e sei que posso mudar minha vida. Porque eu já vi, tantas pessoas saírem de situações muito piores do que as que eu passei e chegarem a lugares muito melhores do que eu poderia sonhar. Eu já vi isso acontecer tantas vezes que pensei: por que não comigo? E talvez, mesmo que eu não chegue tão longe, eu preciso pelo menos tentar. Se acha que o sistema é manipulado e segue as regras, dificilmente conseguirá dinheiro. Culpe os outros por sua situação e não economize. Tente enriquecer rápido, desconfie de investimentos e busque impressionar os outros com a aparência de riqueza. Abra mão do seu poder e aceite ser pobre. Se age assim, precisa adotar as regras dos ricos. Assuma a responsabilidade pelas suas circunstâncias. Guarde e invista parte de cada real que ganhar. Não se preocupe em impressionar os outros com suas coisas. Mantenha a mente aberta e esteja sempre buscando aumentar sua educação, seja formal ou informalmente. Acredite no seu poder de mudar a vida. As regras que você segue determinam seus resultados. Ser mediano geralmente não é bom, exceto em alguns casos. O americano médio deve $96 mil. 56% dos americanos não têm poupança para emergências de $1.000. 49% dos americanos não conseguirão se aposentar com conforto. Então, pergunte-se, o que faz o americano médio? Isso está causando problemas financeiros para eles. E, sinceramente, se você for como eu, não é tão difícil. Todo mundo tem um amigo de quem aprende ou que te coloca para baixo. Nome é Ron e eu gosto de festa. Na verdade, tem uma analogia muito legal que eles usam aqui que realmente fez muito sentido para mim. É como a ideia dos caranguejos no balde. Se você os coloca juntos, não precisa de tampa. Porque os caranguejos vão realmente agarrar os outros e puxá-los de volta para impedir que eles saiam e escapem. Frequentemente, nosso grupo de amigos inclui pessoas que não querem que você se cuide ou coma de forma saudável. Para ganhar mais dinheiro e ser financeiramente livre, isso mostra o que eles deixam de fazer. Eles dizem coisas como: deve ser bom ter dinheiro, aproveite a vida, viva um pouco. Sempre encontrarão razões para dizer que você não deve tentar melhorar. E se você tem esses amigos, só de se tornar consciente de algumas das coisas que eles fazem já pode te ajudar a não ser tão impactado por eles, porque isso realmente acontece. Também precisamos observar o que o americano médio faz. Ele está gastando. Sempre que recebem aumento, gastam mais, acumulam dívidas, não fazem orçamento nem economizam para a aposentadoria.
Eles passam noites e fins de semana vendo televisão e depois saem para gastar dinheiro bebendo ou fazendo outra coisa. Existem muitos hábitos muito comuns que, se você quiser acabar em algumas dessas estatísticas, é só fazer o que todo mundo faz. Você faz o que é mais fácil. Se quiser mudar, siga os próximos passos deste livro para ser diferente da maioria das pessoas que conhece. E isso leva ao ponto de que ter um emprego é extremamente arriscado. Talvez não seja extremamente arriscado. Não estou criticando empregos, só quero dar algumas ideias. Em 2023, cerca de 40 milhões de americanos perderam o trabalho. Acho que as pessoas sentem uma falsa segurança por terem um emprego que paga a cada 2 semanas. Elas têm certa estabilidade, mas também podem te demitir a qualquer momento. O que vai fazer? Vai me demitir? Não, já te demiti. E você não tem controle nenhum se aquela empresa falir, se seu chefe decidir te demitir, se você trocar de chefe, nenhum controle sobre nada disso. Se você só tem um emprego, é arriscado, pois toda a sua renda depende dele. Se acabar, você perde tudo. A dívida surge, você perde a casa. Se a única renda acabar, é muito arriscado. Não existe garantia nenhuma quando você está trocando sua vida, seu tempo por dinheiro. Parece uma armadilha. A estabilidade e segurança vêm com o trabalho das 9 às 5. Mas também a garantia de que vai ser muito mais difícil alcançar a independência financeira. E na verdade você corre um grande risco que simplesmente escolhe ignorar. E é por isso que eles ensinam neste livro a ter múltiplas fontes de renda, e é assim que você pode alcançar a invencibilidade financeira. Antes de detalhar as ações, eles destacam algo que considero fundamental: a impotência aprendida. Houve um experimento nos anos 60 em que pegaram 2 grupos de cachorros. Eles os colocaram em uma gaiola onde havia um choque elétrico e nenhuma maneira de sair. Eles também tinham cachorros em outra gaiola e só podiam parar os choques apertando um botão. E, eventualmente, esses cachorros descobriram isso. Agora, na próxima fase desse experimento deprimente, eles colocaram esses cachorros em uma sala com uma divisória no meio e o chão dava choques intermitentes neles. Cachorros que antes aprenderam a escapar da dor logo descobriram que podiam pular a divisória. Mas os cachorros que não tinham aprendido isso, antes indefesos, agora, mesmo podendo escapar, não pulavam a divisória. Eles aprenderam a impotência, algo que também afeta muitos de nós, especialmente se crescemos nos sentindo assim. Às vezes, chegamos ao ponto de nem sequer tentar fazer algo diferente, porque o passado foi tão difícil que abrimos mão da nossa autoridade, do nosso poder de tentar fazer a diferença. Achamos que não vai dar certo, independente do que façamos. E se você está nessa situação, meio que aprendeu essa impotência, desistiu e acha que tudo está contra você? Muito provavelmente, as coisas nunca vão melhorar, e provavelmente vão piorar até você aprender que pode pular aquela cerca. Às vezes, isso precisa ser feito. Se você está gostando e achando útil, isso ajuda muito o canal. Se você deixar um like e se inscrever, eu nunca peço, mas isso ajuda ao Break It Down. Eles mencionam isso no livro. Também aprendi com James Clear em Hábitos Atômicos, outro livro incrível que mudou minha vida. E é justamente a ideia de pegar grandes objetivos e coisas que você está tentando fazer e dividi-los nos menores, mais simples e acionáveis passos e pequenos hábitos. Assim, é possível manter essas ações por muito tempo e evoluir de verdade. 15% off em como realmente aumentar o seu valor. Então, se você acha que não está sendo pago pelo que vale, como eu senti por anos, acontece que você está sendo pago pelo que vale. Se você não aumenta seu valor para a economia, isso se reflete no seu ganho. Não é seu valor pessoal, mas sim para outros e para a economia. Se é justo ou não, é assim que funciona. Como realmente aumentar seu valor? Ler um livro por semana? Eu já fiz isso, sinceramente, e é muito difícil de fazer, mas foi quando eu mais mudei na minha vida. Você nunca sabe qual página ou qual parágrafo de um livro ou um vídeo como esse vai ser o catalisador, aquilo que te faz mudar um grau. Daqui a 5 anos, você será diferente. Comece a aprender ouvindo podcasts ou vídeos no YouTube de pessoas com mais valor econômico. Faça cursos online. Use a criatividade e una habilidades para criar uma oferta valiosa. Torne-se indispensável no trabalho. Se você agir assim, seu chefe pode ter mais dificuldade para te demitir e ficar mais propenso a te dar um aumento. Busque novos caminhos, dedique mais tempo à noite e nos fins de semana e tente empreender. Porque, especialmente com negócios online, literalmente não há limite para o quão bem-sucedido você pode ser. Guarde 95% da sua renda. Adriano comentou sobre sua experiência de vida. Acho que era uma van, trailer ou algo parecido. Por 1 ano, ele viveu como nômade digital minimalista com Wi-Fi apenas alguns dias por semana. E ele conseguiu economizar 95% da renda dele nesse ano, e isso é absolutamente transformador. Não se trata do dinheiro. Se você ganha $20 por hora e compra um $10, não gastou só $10 nesse latte.
Você gastou 30 minutos para comprar isso, e ainda mais se incluir impostos. É deprimente, então melhor não pensar nisso. A conta de $100 no bar equivale a 5 horas da sua vida. O carro novo não custa $500 por mês, ele custa 25 horas da sua vida para o carro, e isso todo mês. Quando eu mudei minha perspectiva para olhar tudo o que eu comprava como estou abrindo mão de X horas da minha vida por isso. Comecei a cozinhar em casa. Tinha um Honda Civic velho, batido, que comprei à vista e era barato de manter. Parei de comprar roupas, sair para jantar e fazer tudo. Percebi que não valia trabalhar 1 hora só por aquela camiseta. Não quero tanto, prefiro minha vida. Ao chegar a essa conclusão, tudo muda. Tenha um colega de quarto e um bico. De novo, eles falam sobre como tomar uma decisão pode transformar completamente a sua vida. Literalmente fiz isso essa semana ao tomar decisões sobre moradia. Ler isso foi muito oportuno. Falava-se o aluguel médio nos Estados Unidos da América é $2.000. Você paga isso mensalmente, mas se dividir com um colega, cai para $1.000 e pode mudar sua vida. Se você pegar esses $1.000 por mês e investir pelos próximos 25 anos ganhando cerca de 10% de retorno, essa única decisão de arrumar um colega de quarto resultaria em $13 milhões. Agora, obviamente, você não vai ter um colega de quarto por tanto tempo, mas é justamente essa ideia de que pequenas decisões ao longo de um longo período de tempo mudam a vida. A regra dos 30%. Se você ouvir a maioria das pessoas, elas vão recomendar economizar 15% do seu dinheiro, e isso é bom, ou 10% do seu dinheiro, economizar, investir, seja o que for. Se você quer liberdade financeira, isso é besteira. Péssimo conselho sugerir investir 30%. Eles investiram até 95%. Eu sempre busquei investir de 50% a 75% da minha renda. Quando tinha 2 empregos, vivia com um salário e investia todo o outro. Se liberdade financeira é prioridade, invista de 30% a 50%. Caso contrário, mude drasticamente. De economizar dinheiro de uma forma diferente. Como dissemos, ganhe mais dinheiro com bicos, aprenda habilidades valiosas ou inicie um negócio nas noites e fins de semana para conquistar sua liberdade mais rápido. E se você acha que não consegue fazer essas mudanças, você com certeza consegue. Você poderia arrumar um colega de quarto, só que seria meio chato. Você pode fazer frango e arroz em casa em grande quantidade, mas não aproveitaria tanto quanto jantar fora e tomar drinks. Você pode fazer como eu, cortar seu cabelo e a Mary Ties faz o dela e as próprias unhas. Você poderia parar de assistir Netflix e começar a ganhar dinheiro à noite e nos fins de semana. Então, é totalmente sua escolha. Se você diz que está sem dinheiro para investir, normalmente é uma escolha sua. Isso não quer dizer que seja fácil. É extremamente difícil fazer muitas dessas coisas, mas novamente é sua escolha, e isso significa que a liberdade está completamente em suas mãos. Lucifer ou Liberdade, se você maratonar toda a série Lucifer. Nunca vi, aliás, levaria 2 dias, 1 hora e 57 minutos. Enquanto eu digo isso, percebi que já assisti Friends umas 3 vezes. Adrian, um dos autores, conta que passou um tempo avaliando produtos da Amazon. E ele ganhou $15.000 apenas avaliando coisas que ele já tinha comprado e que estavam largadas pela casa dele, apenas fazendo vídeos simples de avaliação na Amazon, que ainda existem, ainda são uma renda extra, ainda são uma forma de ganhar dinheiro. 2 anos depois, ele ganhou $2.500 nos últimos 30 dias com vídeos feitos há 2 anos. Ou ele poderia simplesmente ter ficado sentado assistindo Netflix. Parei de ver séries de televisão quando percebi quanto tempo perdia assistindo coisas como Friends, The Office e afins, com tantos episódios. Então eu praticamente larguei isso, e foi aí que meu negócio começou a dar certo, quando eu parei de maratonar Netflix e comecei a, agir. O jogo da vida real, que é o Monopoly, que é a vida. Não é possível usar seu cartão de crédito sem quitar toda a fatura no fim do mês. Isso porque, em média, pessoas nos Estados Unidos da América têm dívida de cartão de crédito de $6.500 com juros de 23%, o que faz o americano médio perder cerca de $1.400 por ano ou $156 mil em 25 anos. Se você não consegue pagar esse cartão de crédito no final de cada mês, simplesmente queime, corte e jogue no lixo. Faça outra coisa, quando sua situação financeira permitir aproveitar os pontos positivos sem ser afetado pelos negativos. E sim, eu sei que isso é extremo e que algumas pessoas precisam deles, mas se você quer fazer mudanças de verdade, precisa ser extremo. De novo, talvez isso signifique trabalhar mais para não precisar depender deles, mesmo que isso signifique abrir mão de algo que você gosta. Como eles falam várias vezes no livro, não existem cursos fáceis que pagam muito dinheiro, geralmente tudo que vale a pena ter. Ou você sacrifica muito ou dá seu sangue, suor e lágrimas. Nada é fácil. A maioria prefere o caminho fácil, lê um livro, se sente melhor por 1 ou 2 dias e depois não faz nada.
E então, sabe, algumas semanas depois você lê outro livro, ou 1 ou 2 meses depois lê outro livro. Você assiste alguns vídeos como este, fica animado por alguns dias, mas nunca faz nada. Se você não colocar em prática muita coisa que está neste vídeo e aqui, nada vai mudar. Nada. Eu sei. Por anos só ouvia livros, podcasts e vídeos sem nunca agir. E então eu comecei a agir porque, tipo, eu meio que me lavei o cérebro. Era assim que eu pensava agora. E foi aí que eu parei de gastar todo aquele dinheiro. E sacrifiquei muitas coisas por anos, inclusive o meu tempo. Foi a melhor troca que já fiz. Se gostou, confira o livro abaixo e assista a este vídeo incrível. O algoritmo acha que você vai gostar,